Olá, retomamos agora o nosso curso de matrizes, definindo algumas operações que nós podemos realizar com esses elementos. Quais são essas operações? Soma, subtração e multiplicação por escalar. E nós começamos a definir exatamente a soma de duas matrizes. Dadas duas matrizes A e B, de mesma ordem, ou seja, tanto A como B têm m linhas e n colunas, nós podemos definir uma matriz C, que é a soma de A e B, tal que ela tenha a mesma ordem que A e B, ou seja, C também tem ordem m por n. Os elementos dessa matriz soma são obtidos de que maneira? Somando os elementos correspondentes de A e de B, ou seja, somando os elementos que ocupam as mesmas posições em A e em B, essa soma vai me dar quem? O elemento da matriz soma C. Então, de maneira bem sintética, se A é a matriz com m linhas, n colunas, e B também é uma matriz de mesma ordem, m por n, nós podemos definir então esta matriz C, a soma de A e de B, tal que os elementos da matriz soma, C e J, são dados por quem? Pela soma dos elementos correspondentes das matrizes A e B. Por exemplo, para essas duas matrizes A e B, A tem ordem 3 por 4 e B tem ordem 2 por 5. Neste caso, nós não definimos uma soma de A e de B. Por quê? Porque essas matrizes têm ordens distintas. Só podemos somar matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Nesse caso, a soma A mais B não está definida, exatamente pelo fato de que A e B têm ordens diferentes. Neste novo exemplo, tanto a matriz A como a matriz B, ambas têm duas linhas e três colunas. São ambas de ordem 2 por 3. Nesse caso, a soma está definida. E nós vamos somar essas matrizes de que maneira? Somando os elementos correspondentes das mesmas. Assim, a soma A mais B é obtida somando-se, por exemplo, esse elemento que ocupa a primeira linha, a primeira coluna na matriz A, somando-se ao seu correspondente na matriz B, aquele que ocupa também primeira linha, primeira coluna. Então eu tenho que esse primeiro elemento da soma, 3 somado com menos 1, é 2. E assim nós fazemos para os demais elementos das matrizes A e B. 5 é somado a seu correspondente 0, menos 1 é somado a seu correspondente 5, menos 2 é somado a seu correspondente 2, 7 é somado a seu correspondente menos 2 e 4 é somado a seu correspondente 3, de maneira que a soma A mais B tem por elementos 2, 5 e 4 na primeira linha, 0, 5 e 7 respectivamente na segunda linha. Essa é a matriz soma A mais B. Quando nós definimos algumas matrizes particulares, nós definimos uma matriz muito peculiar chamada matriz nula. Uma matriz que tinha todos os elementos iguais a zero. Qual é o papel desta matriz na soma de matrizes? Para isso a gente vai considerar essa matriz C quadrada de ordem 2 e a respectiva matriz nula, também quadrada de ordem 2, a matriz que eu vou indicar simplesmente por 0. 0 aqui não um número, mas a matriz cujos elementos são todos iguais a 0, ou seja, aquela matriz chamada nula. Ao somarmos essas duas matrizes, o que nós obtemos? Então, matriz C somada à matriz nula vai produzir qual resultado? É simples mostrar isso. Por quê? Porque menos 3 somado ao seu correspondente na matriz nula, assim como raiz de 2 somado ao seu correspondente na matriz nula, assim como 5 somado ao seu correspondente na matriz nula, e finalmente 1, o último elemento dessa matriz, somado ao seu correspondente na matriz nula, que são todos iguais a 0, vai produzir a própria matriz C. Então a matriz C somada com a matriz nula, e note que são matrizes ambas quadradas de ordem 2, produz nesse caso a própria matriz C. Então esta matriz nula é o que a gente chama de elemento neutro da soma. Qualquer matriz somada à sua respectiva matriz nula produz a própria matriz. Agora, com a soma de matrizes, nós podemos, de alguma forma, escrever algumas equações que envolvem matrizes. Equações que têm como incógnita não um único parâmetro ou uma única variável, mas uma matriz. Nesse caso, todas as três matrizes envolvidas são chamadas matrizes colunas, porque tem uma única coluna. A ordem dessas três matrizes é 3 por 1, 3 linhas e uma única coluna. E nota que é dado uma soma e aí uma respectiva igualdade. Como é que nós vamos determinar os valores de x, de y e de z que satisfazem a esta igualdade agora matricial?
Nesta equação matricial, a primeira preocupação é exatamente calcular a soma das duas primeiras matrizes. E essa soma é obtida como? Somando os elementos correspondentes dessa matriz. Então, 2x somado ao seu correspondente 5, y somado ao seu correspondente menos 2 e menos e somado ao seu correspondente 4. De maneira que agora nós devemos comparar duas matrizes. Esta que aparece à esquerda da igualdade, com essa que aparece à direita dessa mesma igualdade. Essa comparação é possível porque essas matrizes, como nós já vimos anteriormente, são todas de mesmo tipo, 3 por 1. E agora a comparação é feita de que maneira? Elemento correspondente a elemento correspondente. Assim, 2x mais 5 deve ser igual a 7, y menos 2 deve ser igual a menos 3, e menos e mais 4 deve ser igual a 3. Ou seja, nós temos essa igualdade, 2x mais 5 igual a 7, que me leva à condição que x deve ser igual a 1, y menos 2 deve ser igual a menos 3, que me leva à condição y igual a menos 1, e menos e mais 4 igual a 3, de maneira que z é igual a 1. Então esta terna x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 1 é a solução daquela equação matricial apresentada no início desse exemplo. Dada uma matriz de ordem qualquer, nós estamos em condições agora de definir a sua matriz oposta. Essa matriz oposta é denotada pelo símbolo menos A, e ela é tal que deve satisfazer a seguinte condição: a matriz A, somada com a sua oposta, deve ser igual à respectiva matriz nula. E note que A, a sua oposta menos A e essa matriz nula são todas matrizes de mesma ordem. Essa operação soma de matrizes tem algumas propriedades importantes e que usaremos de maneira contínua. Quais são elas? Primeiro, a soma de matrizes é comutativa, ou seja, dadas as matrizes A e B, A mais B é igual à soma B mais A. Ela também é associativa, ou seja, A mais B somado a C é a mesma coisa aqui. Primeiro somar B e C e depois A. Na realidade, eu posso somar um número finito qualquer de matrizes. Esta soma tem o que a gente chama de elemento neutro, a matriz nula. A matriz A somada à respectiva matriz nula é igual à própria matriz A. Esta matriz A também exibe o seu elemento oposto. A matriz A somada à sua matriz oposta resulta na matriz nula. E nós temos também a chamada lei do cancelamento. Se a matriz A é igual à matriz B, a matriz A mais C é igual à matriz B mais C. Ou seja, eu posso somar qualquer matriz C de mesma ordem que A e B a essa igualdade e a igualdade ainda se mantém. Observadas essas propriedades, nós podemos agora definir a subtração de matrizes. A subtração de matrizes é definida de que maneira? Primeiro, A e B são duas matrizes de mesma ordem. Nós vamos definir a diferença A menos B pela soma da matriz A com a oposta de B. Então, formalmente, A menos B, a diferença de duas matrizes, ou a subtração das matrizes A e B, é, na realidade, a soma da matriz A com a oposta da matriz B. Nós podemos ver isso através desse exemplo. Dadas as matrizes A e B, como nós vamos determinar a diferença ou a subtração A menos B? Pela definição apresentada, dada a matriz B, a primeira providência que nós devemos tomar é obter a oposta de B. Conhecida a oposta de B, nós determinamos a diferença, ou calculamos a diferença A menos B como a soma entre A e a oposta de B. Então aqui está a matriz A, aqui a oposta de B, somamos essas duas matrizes para obter então a diferença A menos B ou a subtração A menos B. Para fins práticos, nós não vamos determinar a oposta de B, nós vamos fazer a subtração de maneira direta, sem nos preocuparmos em obter primeiro a oposta de B para então somar com A. E o resultado é exatamente o mesmo. Nós devemos apenas tomar cuidado que devemos subtrair agora elementos correspondentes e observar os sinais dos respectivos elementos para então calcular a diferença A menos B ou a subtração A menos B. Uma operação também que é muito usual é a chamada multiplicação por um escalar ou então a multiplicação de uma matriz por um número real. Então nós vamos considerar uma matriz A de ordem m por n e um número real alfa diferente de zero.
Nós vamos construir uma nova matriz que nós vamos denotar por alfa vezes A, uma matriz de mesma ordem que A, ou seja, se A tem ordem m por n, a matriz alfa vezes A também tem ordem m por n. E os seus elementos são obtidos como? Tomamos os elementos da matriz original A e multiplicamos todos esses elementos por esse número real, alfa. E assim, nós construímos a matriz alfa vezes A. Por exemplo, para essa matriz quadrada de ordem 2, nós queremos determinar as matrizes 2A e menos 3A. Ou seja, primeiro multiplicar a matriz A pelo número real 2 e depois multiplicar a mesma matriz A pelo número real menos 3. Em primeiro lugar, nós tomamos a matriz A e multiplicamos pelo número real 2. Isso significa que nós vamos multiplicar todos os elementos dessa matriz A pelo número real 2, obtendo então a matriz 2A. E é importante notar isso. Tanto a matriz A como a matriz 2A têm mesma ordem. Como a matriz A é de ordem 2 por 2, ou quadrada de ordem 2, a matriz 2A também é quadrada de ordem 2. Só que agora os elementos originais da matriz A foram todos multiplicados por 2. A mesma coisa acontece com a matriz menos 3A. Nós multiplicamos todos os elementos da matriz A pelo número real menos 3. E obtemos dessa maneira a matriz menos 3A. Considera este último exemplo. São dadas 3 matrizes, todas quadradas de ordem 2, e nós vamos avaliar essa expressão 3A menos 2B menos C. Multiplicar a matriz por 3 pelo número real 3 implica em multiplicar todos os elementos dessa matriz A pelo número real 3. Tomar a matriz menos 2B significa multiplicar os elementos da matriz B por menos 2. E menos C, nós vamos obter a oposta da matriz C. Então aqui eu tenho os elementos da matriz A todos multiplicados por 3, ou seja, eu tenho a matriz 3A. Aqui todos os elementos da matriz B multiplicada por menos 2, ou seja, eu tenho a matriz menos 2B. E aqui a oposta da matriz C. Nós podemos agora somar essas 3 matrizes para obter a matriz que representa a expressão 3A menos 2B menos C. Nesse encontro, nós definimos algumas operações que envolvem matrizes: soma, subtração e multiplicação por escalar. No que se refere à soma e à subtração, a soma e a subtração de matrizes não difere significativamente da soma e subtração de números reais. Entretanto, nós vamos definir o produto sim de duas matrizes, e esse produto terá diferenças muito importantes em relação ao produto de números reais. Mas isso nós veremos no próximo encontro. Obrigado, um forte abraço e até lá!